Então, pessoal, microcontroladores 1. Hoje o nosso assunto são os canais PWM aí nos microcontroladores. Então, os canais PWM é o foco, né, da nossa aula de hoje, mas nós temos módulos de captura e comparação que eu vou só falar um pouquinho de algumas características deles e depois a gente entra nos PWMs em si. Características aí, módulo captura, comparação, PWM que é o foco, registradores e exemplos. Então, pessoal, quando a gente fala em PWM, é Pulse Width Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso, né? É uma importante técnica utilizada na eletrônica em aplicações que incluem desde a simples variação do nível médio de tensão CC até controles mais complexos como servomotores ou conversores de tensão. Então, PWM tem muita aplicação para a gente ver hoje, hein? Então, algumas características dos módulos CCP: captura, comparação e o último, PWM. São dois módulos que nós temos, CCP1 e CCP2. Olha só, eles estão ligados no pino 16, que é o CCP2, que é o pino RC1, e o pino 17 é o CCP1, que é o RC2. Então, olha só, RC1 é o CCP2, RC2 é o CCP1, é o inverso, né? A numeração, ela está invertida, mas é isso mesmo. O módulo de captura, ele trabalha com registradores de 16 bits. A resolução máxima é de 12,5 nanosegundo, né? Para captura de sinais aí que a gente vai utilizar nos pinos 16 ou 17. O modo de comparação também trabalha com registradores de 16 bits. Resolução máxima de 200 nanosegundo para fazer a comparação. E o PWM é a modulação por largura de pulso, a resolução máxima usando as bibliotecas do microC é de 8 bits. Então, nós temos resolução máxima de 8 bits para as bibliotecas do microC. Já já a gente vai falar dessas bibliotecas aí. Então, os módulos CCPs, eles utilizam recursos dos timers, né? Então, para que esses módulos executem as funções deles, eles usam recursos dos timers. Olha, é timer 1 e timer 2. O timer 1 ele tem registrador de 16 bits, o timer 2 ele trabalha com registradores de 8 bits. Aqui nós temos os recursos que são utilizados nos módulos, que nem o captura, ele usa o timer 1. O de comparação também usa o timer 1. E o PWM utiliza o timer 2. Aqui, pessoal, nós temos uma tabela que ele fala da interação dos dois módulos CCPs, o CCP1 e o CCP2, né? Então, aqui está como X e Y. Então, quando a gente trabalha com os dois módulos CCPs no modo captura, os dois utilizam o timer 1 como base de tempo. Quando um deles é captura, o outro é comparação, aí nós temos, devemos configurar, né, um evento de trigger, né, para fazer a limpeza aqui do timer 1. Quando são os dois no modo de comparação, eles devem ser também configurados no modo especial de trigger, para também fazer a limpeza do timer 1. PWM, os dois, que é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar com os dois PWM. Então, nós temos que os PWMs, eles terão a mesma frequência. Então, quando eu trabalho com o módulo CCP1 e CCP2
utilizando o PWM, a frequência de trabalho é a mesma dos dois. Não tem como eu utilizar uma frequência para um e uma frequência para outro. O modo PWM com comparação, não existe interação nem com captura, né? Nem com captura, nem com comparação com o PWM, não existe interação nenhuma desses dois. Então aqui, pessoal, no modo... Vamos falar só um pouquinho do modo captura, que eu já falei que o foco principal é o PWM, né? Então ele trabalha com esses registradores, ó, que são registradores do timer 1, são registradores de 2 registradores, que dá um total de 16 bits, né? 2 de 8, né? O high e o low aqui. Então eles capturam valores de até 16 bits. Então ele chega lá, 2 elevado a 16, né, que dá lá os 65.536, né, contando zero, né, de 0 a 65.535, né, no caso, né. Então eu vou usar recursos do timer, né, então ele captura eventos, ó, usando o CCP1 no pino RC2. Então o CCP1 que está ligado lá no pino RC2, ele vai capturar evento. Que evento é esse que ele captura? Então, ele captura borda de descida, ele captura borda de subida, e eu posso usar o pré-scaler. Então, aqui eu tenho um detector de borda, ó, que seria para esses dois primeiros itens, né? Borda de descida e borda de subida. E temos aqui, ó, um pré-scaler, que aí eu consigo mais essas duas características aqui de baixo. A cada 4 bordas de subida e a cada 16 bordas de descida. Então dá para a gente trabalhar também com um pré-scaler, que ele vai multiplicar os nossos eventos, né? Então ele multiplica eventos também, o pré-scaler, como vocês aprenderam que lá no nosso timer ele multiplica tempo, né? O pré-scaler. E vocês viram que o pré-scaler aí do timer 1, ele é 1, 4 e 16, né? Então ele é 1, 4 e 16. Vamos ir para o módulo de comparação agora. Então o módulo de comparação, né, do nosso módulo CCP, que é o segundo C, né, ó, compare. Então ele também, ó, trabalha com aqueles 16 bits que são separados em dois grupinhos de 8, né, o CCPR1 high e o CCPR1 low, né? Então eles são, ó, constantemente comparados com o par de registradores do timer 1. Então nós temos esses dois registradores de 8 bits cada, dá um total de 16. E aqui embaixo nós temos o timer 1 high e o timer 1 low, que é onde a gente faz a carga inicial do timer 1. Né? Então essa carga inicial é feita pelo timer 1, isso aqui, que é assunto que a gente ainda vai estudar lá em micro 2, né? O timer 1. Mas a função deles é que nem o TMR0, lá do timer 0. Então, quando nós tivermos a comparação, né, desses 16 bits, ele vai gerar um flagzinho de aviso, né? Então, os valores que coincidem, né, no pino RC2, que é o módulo CCP1 aqui, ele pode ser setado, pode ser resetado e pode permanecer inalterado. Então, são as maneiras que a gente pode trabalhar de geração de eventos para o módulo de comparação. Esse é a segunda semana de dezembro, a terceira semana de dezembro, dia 17 de dezembro, teremos uma apresentação no TCC de um grupo que eles utilizam o módulo de captura, não de comparação. Eles utilizam o módulo de captura, eles vão dar exemplos de aplicação nesses módulos aí no TCC deles. E agora, pessoal, entramos nos módulos PWM, que é o foco da aula de hoje. Tá? Então a gente vai falar aqui da modulação por largura de pulso, qual que é o resultado, né, dessa modulação que nós temos,
Então, o uso, ele está presente em diversos circuitos. Olha só, inversores de frequência, controle de servomotores, fontes chaveadas, controle de potência, velocidade de motores, etc. Então, o uso de PWM é bem importante aí para diversos tipos de projetos. Aqui já tem um exemplo que está dando já uma utilidade aí para o nosso PWM. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, liga e desliga, né? Isso aqui, pessoal, esse pulso, a gente monta eles ligando e desligando um pino. Inclusive, eu vou demonstrar logo mais para vocês um código bem simples que a gente faz esse tipo de controle aqui de um sinalzinho de PWM. Então, por esse liga e desliga, eu tenho condições de gerar uma tensão média aqui. Então, esse gráfico aqui, ele me gera uma tensão média. Então, aqui eu teria uma tensão média de 10% do valor máximo que eu vou ter aqui. No nosso caso, vai ser 5 volts. Eu trabalhando nesse segundo gráfico aqui, de 50%, eu vou ter 50% da minha tensão máxima que eu tenho aqui, como sinal médio, como tensão média. E esse último aqui já é 90%, então eu tenho 10% que vai para off. Como é que a gente trabalha com esse sinal? Então eu tenho o tempo aqui, ó, o tempo que ele está em nível alto, a gente chama de tempo de on. Claro, se ele tivesse 100% em on, eu teria na saída 5 volts. Mas olha só, esse primeiro aqui eu só tenho 10% do meu tempo em on. O resto é off. Né? Então eu tenho um sinal médio aqui bem menor que 5 volts. Na verdade, eu vou ter 10%, né, de 5 volts com esse tempo de on aqui. E aí eu posso aplicar esse sinal de PWM para controlar motores, velocidade de motor DC. Por que motor DC? Porque o motor DC eu controlo a velocidade dele com o nível de tensão. Né? Então aqui nós temos um exemplo que um sinal de PWM, olha só, ele trabalhando com 12 volts de tensão máxima e eu gerando um PWM de 25%, eu vou ter 3 volts na saída. Se eu trabalhar com 50% de tempo de on, eu vou ter 6 volts na saída. Se eu trabalhar com 75% de tempo de on, eu vou ter 9 volts na saída. 100%, 12 volts. Então, eu consigo controlar a velocidade de um motor DC com nível de tensão. E a ideia do PWM é essa, né? A gente níveis de tensões. Oi, pode falar. Você pode explicar como funciona o PWM nas pontes chaveadas? Opa, logo mais. Primeiro eu vou falar do inversor. Aí com o inversor você já vai começar a entender a fonte chaveada. Tá? Eu não tenho exemplo específico para fonte chaveada, mas tem o inversor, que com o inversor fica fácil depois de você entender a fonte chaveada. Certo? Certo, professor. Então, continuando aqui, ó, vamos fazer uma análise agora matemática dessa forma de onda aí. Primeiro, é uma forma de onda que é bem fácil a gente calcular a área. Né? Então, é fácil a gente calcular uma área que é base vezes altura, né? Desses sinais de onda quadrada que nós temos aí. Mas por que eu estou falando em calcular a área? Porque a área vai representar a tensão média no período. Né? Então, a área vai representar a tensão média em um período. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui um período, né? Tenho aqui, ó, um determinado período T, e nesse período, ó, eu tenho metade do tempo dele, ele está em on. Então, eu tenho que calcular essa área aqui, ó. E a outra metade do período, eu tenho uma outra área aqui que vale 0. Né? Então, eu tenho uma outra área aqui que vale 0, ela. Aqui a área vale 0. Aqui a área vai ser T sobre 2 vezes a altura aqui, que é 5. Né? Então, aqui é T sobre 2 vezes 5. E aí eu pego essa área, somo com essa outra área que é 0, né?
Então, se eu chamar aqui de A1, né? Vamos chamar aqui de área 1. Só para equacionar aqui a matemática aqui. E aqui vai ser minha área 2. Então, a tensão média, o meu VDC, ou posso chamar aqui ó, de VM, ele é igual a área 1 mais a área 2 dividido pelo período. Né? Então, essa é a equação, pessoal, que vai dar o resultado da tensão média, né, do meu sinal. Então, esse sinal ele tem momentos que está em on, momentos que está em off, então eu tenho que achar o período dele, calcular a área do tempo que está em on, somar com a área do tempo que está em off, que é 0, né, a área do tempo que está em off, e aí nós somamos as áreas, dividimos pelo período, achamos a tensão média. Nesse exemplo aqui, nós temos 5 volts, ó, né, de nível alto e 0 de nível baixo. Então, eu vou ter um médio aqui ó, de tensão. E esse valor médio, ele vale 2,5 volts. Então, se a gente gerar um sinal desse ali num determinado pino do microcontrolador, e vocês medirem com um voltímetro DC, né, tem que ser o voltímetro DC para medir, na escala de DC. Então, vocês terão uma tensão média, e essa tensão média ela vai valer 2,5 volts. Né? É só fazer esse cálculo que eu acabei de falar para vocês. Né? 5 vezes T sobre 2 mais 0 divide pelo T. Então, fica 5 sobre 2, que dá 2,5. Né? Então, aqui nós temos já uma tensão média de 2,5. A relação entre o tempo em que a onda fica em nível alto e o período total é chamado de Duty Cycle ou ciclo de trabalho. Duty Cycle, pessoal, é o tempo de on. Então, o tempo de on, a gente vai chamar ele sempre de Duty Cycle. Então, portanto, o Duty Cycle do exemplo anterior, ele é de 50%. Né? Então, temos metade do tempo em VCC, né? E a outra metade em zero. Isso significa que a nossa tensão média, ela vale 2,5, que eu vou pegar lá a tensão máxima e dividir, né, por 2, que vai dar aí, no nosso caso, 2,5 volts para esse exemplo, com um Duty Cycle de 50% e com uma tensão VCC de 5 volts. Então, se eu começo a variar o tempo de on, pessoal, ó, aqui eu tenho um tempo de on que agora não é mais 50%. É um tempo menor que 50%. E tem o restante, é tempo de off. Né? Então, eu vou ter agora uma tensão menor do que metade, né, desse nível aqui. Então, eu vou ter um nível médio aqui, ó, que pelo nosso exemplo aqui, pelo nosso voltímetro aí, está dando 1 volt. Esse gráfico aqui do meio, nós já temos o T-on igual ao T-off, né? Ó, o T-on igual ao T-off. Por isso que o nosso voltímetro ele vai medir bem aqui, ó, entre o 2 e o 3, né? Dá 2,5 aqui. E tem um último gráfico aqui que o T-on é bem maior, né? Bem maior do que 50%. Então, ele é maior do que 50%, né, do tempo dele, de on. E uma pequena parte off. Então, nesse exemplo aqui, ele está dando como exemplo 4 volts de tensão média aqui. O importante, pessoal, é a gente manter o período, hein? O período não pode mudar, senão a gente perde essa referência de tensão média. Então, eu não posso mudar o período do meu sinal. Demonstração. Então, antes da demonstração, vamos entender o seguinte, ó. Professor. Oi, pode falar. A minha internet tinha caído, eu não peguei um pouco da explicação da tensão média do slide anterior. O senhor pode voltar, por favor? Eu vou repetir agora, ó. Nesse exemplo aqui, eu vou repetir tudo que já foi feito, ó. Tá certo. Presta atenção aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos, né, um exemplo que eu vou utilizar
né, de demonstração. Então, eu preferi desenhar aqui o meu gráfico para vocês entenderem o seguinte, ó. O período desse meu sinal, ele está aqui, né, ó. Ó, aqui que é o período. Né? Ó, o período é esse aqui, ó, é 10 milissegundos. 10 milissegundos de período gera uma frequência de 100 Hz. É só fazer o inverso. E aqui nós temos, ó, 1, 2 milissegundos em on e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milissegundos em off. Então, eu tenho desse meu período só 2 milissegundos em on e o resto em off. Isso aqui vai dar um duty cycle de 20%. Por quê? Eu coloquei esse exemplo porque já é fácil da gente fazer as contas aqui, né, pessoal? 1, 2, 3, aqui seria 100%. Aqui vai ser 10%, aqui 20%. Então, eu tenho aqui um duty cycle de 20%, que ele vai dar uma tensão de 1 volt. Então, com 20%, olha só como é que fica o nosso código para demonstrar um duty cycle de 20%. Então, eu ligo um determinado pino, aguardo 2 milissegundos, depois eu desligo e aguardo 8. E isso aqui se repete. Né? Então, é esse o código que a gente vai usar para ter um duty cycle de 20%. Um outro exemplo aqui que eu aumentei o tempo de on. O tempo de on agora é 1, 2, 3, 4 milissegundos o tempo de on. E o tempo de off vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que sobrou para 10. Então, agora o meu duty cycle é de 40%, então eu vou ter 2 volts de tensão média. Então, eu só manipulo agora os tempos de on e off. Eu coloco 4 milissegundos em on, que é esse parzinho aqui, ó, e 6 milissegundos em off. Então, mudando lá o nosso código, nós teremos 2 volts de tensão média. Nós podemos também, ó, aumentar mais o tempo de on. Aqui o tempo de on foi para 6 mili e o tempo de off 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, nós teremos 3 volts de tensão média. E tem mais um exemplo aqui, onde o tempo de on é 8, então o duty cycle é 80%. Então, nós temos de off 2, né? Olha lá, 2 milissegundos de off, 8 milissegundos de on. Então, eu vou ter uma tensão média de 4 volts aqui. O circuito que eu vou usar é esse aqui, mas vamos lá para a demonstração, tá? Melhor já começar a demonstrar. Eu coloquei um frequencímetro aqui para vocês verificarem a frequência, né? O osciloscópio a gente vai conseguir visualizar a forma de onda, né? Nós estamos usando o RD0, tá? Que é esse pino aqui. Eu não estou usando os módulos CCP aqui nesse exemplo, tá? Nós vamos criar a forma de onda do PWM, tá? Nesse exemplo. Nós não estamos usando os pinos 16 e 17. Ó, eles, apesar de estarem aqui, eles não estão em uso aqui nesse exemplo aqui. Então, deixa eu abrir aqui o Proteus. Então, o Proteus está aqui com aquele circuitinho. O micro C. Então, o micro C, vamos calcular aquele primeiro lá. O tempo de on é 2 e o tempo de off vai ser 8. Pode falar. Eu não entendi muito bem o código. O que ele faz em relação ao duty cycle? Ele vai fazer aquela forma de onda do PWM, esse código aqui, ó. Esse código aqui, ele vai fazer aquela forma de onda do PWM. De que maneira? Ele vai colocar em nível alto RD0, vai esperar 2 milissegundos, aí ele vai para nível baixo e espera 8. Deixa eu compilar ele aqui, você vai ver essa forma de onda no osciloscópio, tá? Então, vamos utilizar o osciloscópio aqui. Deixa eu só confirmar aqui se atualizou aqui o nosso código.
27/11, 19/29, certinho. Esse aqui, ó. Então, eu vou iniciar aqui a nossa simulação. Vou colocar ele aqui, ó. Então, vocês estão vendo uma forma de onda que é parecida com essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Voltei demais. Com essa aqui, ó. Então, vocês estão lá vendo no... Eu vou já vou voltar lá, tá? Então, só para relembrar. Então, vocês, ó, eu programei essa forma de onda com aquele código lá, ó. Que é esse código aqui, ó. Ele liga, espera 2 segundos, coloca em alto, né? O pino RD0, espera 2 segundos, coloca em baixo e espera 8 segundos. Depois ele fica repetindo isso aqui. Então, voltando aqui para o Proteus, ó. Então, voltamos agora para o Proteus. Olha só aquela forma de onda. Se vocês contabilizarem aqui as bases de tempo, é exatamente o que nós temos. Aqui nós temos 2 milissegundos por divisão. Vou pôr para 1. Então, eu coloquei, ó, 1 milissegundo. Cada divisãozinha aqui tem 1 milissegundo. Se vocês conseguirem dar o zoom aí, é segurando o Ctrl, né? E rolando a bolinha aí do mouse e vai dar um zoom aí para vocês visualizarem. Então, nós temos, ó, 1 milissegundo, 2 milissegundos em on. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em off. Então, tá com a frequência exata do que nós programamos, tá? No nosso código aqui, ó. Então, o nosso código está programado, ó, 2 milissegundos para ficar em nível alto e 8 milissegundos para ficar em nível baixo. Voltando aqui para o Proteus. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, o frequencímetro está marcando 100, né? Está marcando 100 Hz aí. E o voltímetro, ó, eu deixei ele desligado, tá? Eu deixei ele desligado. Nós temos um capacitor em paralelo com o voltímetro. Por quê? O voltímetro DC, ele precisa ter uma filtragem capacitiva aqui. Senão, olha só o que vai acontecer. Quer ver? Deixa eu tirar desligar aqui um capacitor aqui, ó. Eu desliguei o capacitor. Só para vocês visualizarem o resultado do... Vou fechar a chave aqui, ó. Agora ele vai começar a receber o sinal, né, da tensão do pino RD0. Professor. Oi. O capacitor está ligado em paralelo com o voltímetro, mas o canal do voltímetro está ligado no osciloscópio? É no RD0 ele está ligado. Que também está ligado no osciloscópio, ó, o osciloscópio canal C. Então, certo. O osciloscópio canal C, ele está ligado no RD0, o voltímetro também está ligado no RD0. Certo, mas no PWM1 e PWM2 não tem nenhum sinal indo para eles, né? Não, eu não estou usando, lembra? Eu não estou usando o PWM1 nem o 2. Ah, tá. Tá certo. Eu não estou usando, eu só estou usando o pino RD0. Eu que estou fazendo aquela forminha de onda. Então, olha só, pessoal, se a gente não coloca o capacitor, eu tenho oscilação da leitura da tensão. Então, eu tenho que colocar um capacitor na saída aqui do meu pino RD0, que essa ligação em paralelo é a mesma coisa que eu colocar aqui na saída do RD0, pessoal. Senão ele fica oscilando, o voltímetro ele não enxerga, né? Essa variação de tensão muito alta, ele não vai te dar um valor exato. Com a filtragem capacitiva, vocês conseguem estabilizar o sinal. Então, olha só, o sinal estabilizou agora em 1 volt, que é o que foi programado aí pelos nossos cálculos de tempo de onda do duty cycle, né? O duty cycle está em 20%, 20% de 5 volts é 1 volt. Então, se vocês olharem a forma de onda agora, ó, ela ficou como retificada, né? Nas experiências de retificação, né? Na verdade,
Não é que ela retificou, ela não tem mais aquela oscilação, tá? Ela não tem mais a oscilação. E eu estou usando também uma frequência baixa, porque o PWM ele não funciona muito bem com frequências baixas. Eu estou usando essas frequências de 100 Hz mais para demonstração para vocês por causa do Proteus, tá? Por causa do nosso simulador. Ó, vou desacoplar o capacitor, ó. Ó, observem o osciloscópio. Quando eu desacoplo o capacitor, olha só, eu volto a ter a onda digital aqui no meu osciloscópio. Quando eu acoplo o capacitor, aí eu tenho o meu nível médio aqui, que no caso aqui ele está dando 1 volt. Se a gente colocar esse canal no GND, ó, olha lá, ele desceu uma divisão. Ele desceu uma divisão. Vou ligar agora o DC, ó. Olha lá, ele subiu uma divisão, porque eu estou trabalhando com 1 volt por divisão. Então, eu estou com o capacitor, eu estou medindo o meu sinal médio agora aqui no osciloscópio. Se eu desacoplo o meu capacitor, eu volto a ter o meu sinal digital de PWM. Então, já vão observando essas diferenças que dá com o capacitor e sem o capacitor. Então, nós estamos com 1 volt de tensão média. Vamos mudar essa tensão agora? Como é que a gente muda? Alterando o duty cycle. Então, olha só, agora eu vou colocar 4 milissegundos de on e vou colocar 6 de off. A soma do tempo de on com o tempo de off, pessoal, sempre tem que dar 10. Por quê? Eu estou mantendo sempre o meu período constante. Não estou mudando o meu período. Ó, vou compilar, vou voltar lá para o Proteus e vamos iniciar novamente. Vamos ver a forma de onda agora, vocês verão, ó. Agora nós temos 1, 2, 3, 4 milissegundos de on e 6 milissegundos de off. Vou acoplar agora o meu voltímetro com o capacitor, ó, no circuito. Vou fechar a chave aqui. Que tensão ele tem que dar? 2 volts. Então, olha só, tá dando 2 volts agora de tensão. Professor. Oi. Desculpa, mas eu não entendi o porquê que a tensão, a forma de onda da tensão fica assim com o capacitor acoplado. Porque o capacitor ele trabalha com filtragem capacitiva. Ele mantém a tensão em nível constante. Eu estou colocando o capacitor para tirar aquela ondulação, porque o meu voltímetro não lê aquela ondulação. Ah, certo. Professor. Ele elimina, né, a oscilação. Isso, claro, ele vai armazenar, né? Ele vai armazenar com a tensão máxima, que é 5 volts, e no momento que ele está descarregando, ele consegue manter a energia. É a filtragem capacitiva dos retificadores, né? Certo. E, o professor? princípio é o mesmo daquelas aulas que vocês tiveram de eletrônica 2, né? De retificação. Certo. Professor, como o senhor dimensiona o capacitor de filtro? Na verdade é o seguinte, pessoal, eu falei para vocês, vocês terão ainda eletrônica 2 semestre que vem, tá? Semestre que vem que vocês terão eletrônica 2, tá? O capacitor, nesse caso, como eu estou usando uma frequência muito baixa, você viu que eu coloquei um capacitor de 10.000 micro. Mas você, para dimensionar ele, você vai usar aquela formulinha que você usa do Ripple, né, para você controlar aquele percentual de tensão de ondulação. Então, eu coloquei um capacitor bem alto aí, porque eu estou com uma frequência muito baixa. Se eu diminuir a capacitância dele aí, ele não consegue estabilizar muito bem, o meu voltímetro vai ficar oscilando, tá? Mas o valor ideal para esse capacitor aqui, vocês vão usar aquela formulinha de Ripple, que essa fórmula envolve a frequência, né, que você está usando, envolve a tensão de pico também que você está usando. E quanto maior o capacitor, menor vai ser a sua ondulação. Por isso que eu joguei um capacitor aqui bem alto. Aqui, pessoal, eu agora estou colocando 6 de on e 4 de off, hein, ó. Eu não estou usando os módulos CCP aqui, eu só estou
criando um sinal PWM com um simples liga e desliga, hein? Então, agora nós temos 6 de on. Vamos ver aí a nossa forminha de onda agora. Ó, como eu estou com o capacitor acoplado, ele já está me dando os 3 volts, né? Porque com 6 milissegundos de on e 4 milissegundos de off, nós temos 60% de DUT. Isso aí dá 3 volts, né? Que é o que o voltímetro tá marcando. Vou desacoplar agora o capacitor. Olha só a nossa forminha de onda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 milissegundos em on e 4 em off. Frequência, professor, ó, continua sem, hein, pessoal? A frequência não pode mudar. Professor. Se vocês somarem sempre o tempo de on e o tempo de off, essa somatória sempre tem que dar 10. Se der diferente de 10, você está alterando a frequência. Aí a tensão média vai mudar. Pode falar. O que acontece se mudar? Aí muda a sua área, né? Aí você tem que recalcular a sua área lá e ver que tensão média você vai ter. Ou seja, você vai perder controle da sua tensão média. Se você manter a frequência, você tem o controle da sua tensão média. Agora, se cada hora você mudar a sua frequência, você muda de sua tensão média. Aí você acaba perdendo o controle dela. Então, eu posso fazer algum tipo de programa ou rotina de funcionamento que eu possa alterar a frequência e o duty cycle junto? Se você querer, se o seu objetivo for esse, não tem problema, mas a ideia é você manter uma frequência para o seu projeto e ir mudando o duty cycle dela. Agora, se precisar mudar a frequência por algum motivo, tipo de chaveamento de um dispositivo, um transistor, vamos supor que você está trabalhando com um transistor para fazer esse chaveamento, e um transistor ele tem uma resposta de no máximo, sei lá, 10 kHz, o outro é 20. Aí você poderia alterar, mas geralmente você vai fazer o projeto para manter uma frequência padrão de chaveamento para todos os transistores que você for utilizar. Entendi. Não é comum você fazer um projeto para toda hora você estar mudando frequência e recalculando a sua tensão média em função daquela frequência. Não é comum isso aí. Inclusive, os módulos PWM não fazem isso. Você vai ver quando a gente começar a trabalhar com o módulo PWM, aí ele vai gerar esse mesmo sinal, mas ele mantém sempre a mesma frequência, ele não altera. Aqui, pessoal, ó, eu tenho tempo de on 8 e tempo de off 2. Deixa eu compilar e vamos colocar lá, né, para rodar lá no Proteus. Então, observem a forma de onda lá, a frequência se manteve em 100. E agora nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisões para on e 2 divisões para off. Porque eu estou trabalhando com a base de tempo de 1 milissegundo aqui, hein, pessoal? Ó, então tá fácil, né, da gente fazer os cálculos aqui, né? Por isso que eu usei esse 1 milissegundo aí como base de tempo aqui. Então, esse aqui vai ter que dar uma tensão de 80% agora do DUT, né? 80% de 5 volts. Então, vamos ver que tensão é essa, ó. Vou ligar o voltímetro com o nosso capacitor acoplado, ó lá. Chegamos a 399 volts, ou seja, 4. Se deixar um tempinho aí, ele arredonda para 4. E olha só, o frequencímetro também, quando nós acoplamos o capacitor, que ele pega agora o meu médio, né, o osciloscópio, olha lá, o frequencímetro não marca a frequência de sinal médio, hein, pessoal? O frequencímetro tem que ter a oscilação aqui, esse frequencímetro aqui, né? Esse frequencímetro, ele trabalha com onda quadrada aqui, ó, é o clock, né, na verdade, que eu tô usando a entrada de clock dele, por isso que cai a 0 aqui a frequência, ó. A hora que eu desacoplo, né, o capacitor, aí ele volta a marcar a frequência aí pelo pino de clock aqui que eu estou utilizando. Então, pessoal, essa primeira etapa aí é mais para vocês entenderem o nosso sinal de PWM, tá? Então, vamos dar sequência aqui, ó.
falando aí esse nosso sinal. Ó, aqui nós temos o que vocês presenciaram no osciloscópio agora, tá? Então aqui nós temos, ó, o nosso sinal PWM, esse gráfico aqui de baixo, ó, esse gráfico meio lilás, rosa aqui, ó. Então ele está variando muito, né, o tempo de on, ó. Ele não está constante, ele está variando. Essa variação, olha só que sinal analógico a gente tem na saída, ó, essa ondinha verde aqui, ó. Então eu consigo com o PWM gerar um sinal analógico, ó. Tá? Então, por isso que o PWM ele também é conhecido como conversor DA, digital para analógico. Porque aqui, ó, nós temos um sinal digital, que é liga e desliga. O que está variando é o tempo de on. Se a gente ligar um filtro RC, nesse sinal, nós temos essa ondinha verde aqui, ó, de resultado. O resultado vai ser essa linha verde aqui, que vai ser o nosso sinal analógico. E aí a gente vai conseguir gerar ondas mecânicas em alto-falante com esse tipo de sinal aqui, ó. Já já a gente vai ver essa aplicação também para áudio, né? Então o PWM também vai ser usado para áudio. Como é que o módulo CCP gera esse nosso sinal? Então ele gera esse sinal com comparadores. Ó, nós temos 2 comparadores. O que o comparador faz? Ele compara valores de 2 registradores distintos. Quando o valor dos 2 forem iguais, ele me dá um sinal aqui na saída do comparador. Geralmente ele seta, né? Um sinal aqui no comparador. Então nós precisamos de 2 circuitos de comparadores. Ó, o primeiro que trabalha com o timer 1 e 2 e o segundo que trabalha só com o timer 2. E olha só o que eles estão fazendo aí, ó. Deixa eu pegar também uma caneta aqui. Então, nós temos esse primeiro circuito de comparação e um segundo aqui, ó. Né? Tem 1 e o 2 aqui, ó. Os 2, eles vão ter um resultado aqui na saída dos comparadores, né? Nível alto. Olha só, eles trabalham com um flip-flop RS. O flip-flop RS R é de reset e S é de set. O que é setar a saída principal? É colocar ela em alto. O que é resetar a saída principal? É colocar ela em nível baixo. Então, um comparador, ó, o comparador que eu estou chamando aqui de 2, vamos seguir o circuito dele aqui, ó. Ele vem aqui pro 7. Então, o 2, ele gera o 7. O que é o 7? É colocar em alto, ó. Ele gera sempre esse tempo aqui, ó, de on, aqui, ó. Sempre esse tempo de on. Então, significa que esse circuito que eu estou chamando de 2 aqui, de comparador 2, ele que determina a frequência do meu sinal, porque ele sempre vai setar. Sempre vai setar no tempo que ele foi programado, ó. Então, ele foi programado com um determinado período aqui, e ele sempre vai setar. O circuito 1, aqui, o comparador que eu estou chamando de 1, aqui de cima, olha só, a saída dele vai no reset. Então, esse comparador aqui, o que ele faz? Ele gera o duty cycle, que é o tempo de on. Ele mantém sempre o tempo de on e depois ele reseta. Olha lá, mantém sempre o tempo de on e depois reseta. Então, através do uso desses comparadores, nós conseguimos, e claro, e o flip-flop RS, né? Nós conseguimos gerar o nosso sinal de PWM. Por quê? O módulo CCP, que é um periférico, ele foi projetado para isso, tá? Então, vocês viram que no exemplo anterior, eu não usei isso aqui. Eu não usei essa estrutura aqui do CCP. Aqui, pessoal, nós já estamos falando do circuito do periférico CCP, que ele foi feito para a gente trabalhar com PWM. Mas vamos supor que você precise mais módulos PWM. Você tem 2. E você precisa 10. Aí dá para você montar aquelas rotinas, né? Aí você vai montando as rotinas de PWM ou tem que investir em algum outro microcontrolador que tenha mais saídas analógicas, né? Porque, como eu falei,
nós temos aí saídas analógicas. Nós conseguimos fazer o cálculo, pessoal, do período. Ó. Então, o cálculo do período que vai gerar a nossa frequência é usando essa formulinha aqui, ó. É PR2 mais 1 vezes 4 vezes ó, o período do oscilador, vezes o TMR2 pré-scaler, vezes o pré-scaler do TMR2, tá? Então, o TOSC é o período do nosso oscilador do clock. Então, essa formulinha aqui, ela vai dar esse resultado aqui, ó, do meu sinal de PWM, o período do sinal de PWM. Aqui tem um exemplo, né, ó. Se eu quero uma frequência de 20 kHz, que dá 50 microsegundos, o nosso cristal é 8, o período de um cristal de 8 é 125 nanos, o pré-scaler nós vamos usar o 1 para 1 do timer 2, ou seja, ele não vai multiplicar nada, né, 1 para 1. E aí eu tenho que calcular o valor que eu vou colocar no PR2 para ele gerar essa frequência aqui. Então, aplicando esses valores ó, de 50 micro e o período na fórmula e o pré-scaler, né? Então, o que está sendo usado nessa fórmula? O tempo que eu quero para gerar frequência, que é o período do oscilador e o valor do pré-scaler, né? Então, são esses os valores que eu alimento a minha fórmula para achar a carga do PR2. Então, se eu carregar o PR2 com 99, eu vou ter um período de 50 microsegundos, que dá uma frequência de 20 kHz. E aí, nós precisamos também, fora o período, calcular esse carinha aqui, ó, o DUT, né? O DUT cycle também precisa ser calculado. Então, a fórmula do cálculo do DUT cycle são os registradores, ó, que nós temos as posições 5 e 4, né? Do CCP-R1 low e o CCP-1 com. Isso aqui são registradores. Aqui são as posições que nós temos deles, né? Os bits, né? 5 e 4. Entra também o período do oscilador e entra o valor do pré-scaler também. Então, essa fórmula ela vai me dar o DUT cycle de resultado aí. Então, aqui nós temos a fórmula do período, né? E essa aqui do DUT cycle. Né? Então, são essas duas fórmulas que a gente usa para calcular os sinais de PWM. Todo módulo PWM, eu tenho uma resolução máxima para se usar. Então, existe uma fórmula, né, para calcular a nossa resolução. Eu falei para vocês que a nossa é 8, né? Então, nós estamos limitados a 8, por quê? Porque nós usamos as bibliotecas do Proteus. Então, a biblioteca do Proteus, ela vai fazer todos esses cálculos aí que vocês viram dessas duas últimas fórmulas e os ajustes nos registradores devidos aí para trabalhar com o PWM. E as bibliotecas, elas estão programadas para trabalhar com resolução de 8, tá? Então, por isso que o nosso PWM, ele tem uma resolução de 8 bits. Significa que eu consigo ter 256 níveis de tensão média. Isso que significa uma resolução de 8 bits. Significa que eu consigo ter 256 níveis de tensão média, do 0 até o 255. E aqui a gente já começa a falar de aplicação, né? Até o colega falou da fonte chaveada, né? Mas vamos ver algo até mais interessante, que às vezes aparece TCC, né? De inversor de frequência, né? Então, olha só, uma primeira aplicação que eu coloquei aqui para vocês é controle de brilho de lâmpadas. Claro que tem que ser lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente nós não temos mais, então temos que usar lâmpadas LED, né? Então, hoje em dia, controle de ambiente, pessoal, aquelas lâmpadas LEDs que alteram a luminosidade delas, como é que é feito esse controle? PWM, né? O sinal de PWM que vai mudar
a intensidade da lâmpada, conforme vocês estão vendo aqui. Porque eu consigo variar o nível médio de tensão na lâmpada, e a variação do nível médio vai variar também o brilho da minha lâmpada, né? Então, claro que hoje é tudo lâmpada LED. Então, nós temos algo assim, né? Nessa animaçãozinha aí, ó. Então, essa animação, ela tá dando aí, ó, a variação, né? Do Duty Cycle. E tá tendo uma animaçãozinha aí no brilho, né? Da lâmpada aí, ó. Quanto maior o Duty Cycle, maior é a tensão média. Então, maior vai ser o brilho. Uma outra aplicação, pessoal, é controle de velocidade de motores. Só que tem que ser motor DC, pessoal. Motor AC, nós não controlamos velocidade por tensão, né? Motor AC, nós controlamos velocidade por frequência. Então, motor DC, a gente controla a velocidade. Um dispositivo bem interessante para a gente trabalhar para controle de velocidade de motor são os MOSFETs. O IRF 540 é um, ó. Ele é bem utilizado aí para aplicações de controle de potência para microcontrolador. Né? Então, ele tem, ó, um ID de 23 amperes. Então, ele controla uma carga legal aí, ó. 23 amperes de carga aí, né? Então, lembrando que o ID é a corrente que vai passar aqui, né? Do dreno para a fonte, né? Aqui vai ser o nosso ID. Então, o circuitinho típico é esse aqui. Claro que falta cálculos aqui da polarização aqui do nosso IRF, tá? Então, na prática, não adianta ligar direto do jeito que está aqui. Nós temos que fazer umas polarizações aqui em função da tensão que a gente vai utilizar aqui do nosso motor. Tá? Então, tem que pôr alguns resistores aí para fazer uma polarização nele aí. Aqui nós temos um exemplo. Temos um microcontrolador aqui. Esse microcontrolador ele deve ser o 18F4550, porque ele tem USB, ó, né? Então, o 18F4550 ele tem USB. Esse aqui não é o 4550, é o 2550, que ele é de 28 pinos. Então, aqui, ó, eu tenho um canal PWM, ó, que está no gate do MOSFET, ó, do IRF 540, e eu estou controlando esse motor aqui, ó, né? Através aqui, ó, do dreno e da fonte, né? Através do dreno e da fonte. Então, eu tenho que ter, pessoal, uma fonte específica para o motor. E uma outra fonte aqui, ó, pro controle, que é um microcontrolador. O que nós temos em comum é o GND, né, ó. Essa ligação aqui é o GND das duas fontes, elas têm que estar ligadas, tá? Eu tenho que ligar o GND dos 5 volts junto com o GND, nesse exemplo aqui, dos 3. Mas geralmente o motor vai ser 12, 24, né? Não vai ser 3. Mas mesmo assim, se for 24 volts a fonte do motor, o GND da fonte do motor tem que estar ligado no GND da fonte de 5 volts que está sendo feito o controle aí. Uma aplicação que vocês vão até usar hoje é essa aqui, ó. Controlar velocidade e sentido. E sentido de giro, né, do nosso motor. Controle de velocidade e sentido de um motor usando o L293. É um CI que ele já está preparado para trabalhar com a ponte H, né? Na verdade, nós temos duas pontes H, eu consigo controlar 2 motores aqui, tá? Então, nós temos aqui o IN1 e o IN2, ó. O IN1 e o IN2. Se eu colocar 0, 1, ele vai girar em um sentido. Se eu inverter, ele gira no sentido inverso. E se eu colocar 0, 0, ele para. Tá? Então tem uma demonstração já disso, acho que é no próximo slide.
E aqui nós temos o PWM. O PWM ele vai no Enable 1. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, seria para controlar um motor. Ó. Se eu dividir ele aqui no meio, eu poderia repetir aqui embaixo um segundo motor de controle, tá? Ó, tem o Enable 2, o In 4 e a saída aqui para controlar o motor. O pino 8 é a tensão que eu vou alimentar o motor e o pino 16 é a tensão de controle. Então, eu vou ter 5 volts no 16 e 12 volts no motor, para o motor, né? Então, por isso que eu tenho que ter também uma fonte de 12 aqui, fora a minha fonte de controle. Professor? Oi, pode falar. Então, quer dizer que o CIL293 ele pode ser ligado direto com o motor? Sim, pode. Não, ele tem controle de carga aqui nessas saídas. Tem sim, ele vem até com um dissipador, tá? Esse aí. E quantos amperes ele dissipa a aguenta? potência, ele controla a carga de potência, então tem que ter dissipador. Não precisa fazer aqui mais um circuito de potência aqui, tá? Ele já tem o circuito de potência nos pinos aqui, ó, 3 e 6 e 11 e 14. Certo. Esse CI você pode ligar ele do jeito que está aqui mesmo. Ah, entendi. E conforme eu vario o PWM, é assim que eu vou controlar a velocidade do motor? Claro, opa, você vai, porque esse motor é um motor DC. Se ele é um motor DC, você controla ele por tensão. Né? Então, você controla motor DC por tensão. Por isso que você consegue fazer o controle da velocidade dele, porque é um motor DC. Certo. Então, eu vou pegar aqui o próximo projetinho, pessoal. Espera um minutinho só. Então, eu estou usando aqui a demonstração. O código é o mesmo, tá? Não vai mudar nada o código, quer ver? Eu só vou depois a gente muda o tempo de on e o tempo de off aqui do código. Deixa eu pegar agora o projetinho do Proteus. Para esse nosso circuitinho aí, ó. Aquele anterior lá, eu vou fechar ele. Então, já vai abrir agora esse circuitinho, agora o L293, tá? Então, aqui nós temos o L293. E olha só, eu estou utilizando agora o PWM1, o pino PWM1, ó. Só que eu ainda não estou usando o módulo CCP, pessoal. Não estou usando o módulo CCP, olha só. Por que eu não estou usando o módulo CCP? Porque nós ainda não vimos, né? As bibliotecas aí do micro-C. Deixa eu só abrir aqui o micro-C, ó. Agora eu estou usando a demonstração com L293. O que mudou no código? Eu estou usando agora o pino RC2, ó. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, tá? É isso que eu estou fazendo agora, ligando e desligando. Vamos começar com 1 milissegundo ligado e 9 desligado. Então vamos começar com um duty cycle de 10%, tá? Esse código ele vai gerar um duty cycle de 10% aqui. Deixa eu só pegar o código correto aqui. Esse mesmo.
colocar aqui, ó, o IN1 e o IN2, pessoal, eu não usei ele no código para deixar o código bem simples, tá? Então, ó, o código tá bem simplesinho. Claro que a gente teria que colocar aqui ações para controlar o sentido, né? De giro, que é manipular o pino em 1 e em 2. Aí eu teria que ligar ele em 2 pinos aqui, se eu não me engano, nos projetos aí que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai utilizar o RC3 e o RC4 para ligar aqui, tá? Eu estou usando isso aqui, ele se chama um Logic State. É uma ferramenta de debug digital, que chama, que tem no Proteus isso aqui, né? Então, na prática, vocês vão ligar aqui, né, no RC3 e no RC4, esses 2 pinos aqui. Então, eu deixei ele desse jeito para facilitar o entendimento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar aqui a simulação. Olha aqui, o Duty Cycle tá ok, né? Ó. O Duty Cycle tem 1 milissegundo de on e o resto tá em off, ó. 9 em off. Só que, ó, o motor tá parado. Por que tá parado? Porque tá 0, 0 aqui, ó, nos em 1 e em 2. Então, se eu colocar 1 aqui, ó, olha lá, o motor vai começar a girar no sentido anti-horário, ó. Vamos ver que velocidade ele estabiliza aí, ó. Aqui não tem a unidade, né, da velocidade aqui, não sei se é RPM isso aí, mas tá dando 17,6, né? Vamos inverter? Ó, eu inverti aqui o 0 com 1, agora ele começa a girar ao contrário, ó. E o PWM1, ó, ele tá gerando esse sinal aqui, hein, pessoal? Vamos ver que velocidade ele vai estabilizar. Eu tô com um DUT de 10% aqui. Ó, ele tá estabilizado em 17,6. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos aumentar o DUT. Vamos para 20%. Então, eu vou pôr 2 aqui em tempo de on e 8 em off. Vamos compilar. Vou parar e iniciar de novo. Olha, o sinal de PWM aumentou realmente o tempo de on. Olha só a velocidade, já passou dos 17. Olha lá, tá chegando aí nos 35,2. Ó, vou inverter agora. Inverti o sentido de giro. Então, pessoal, esse 6zinho aqui, o L293, ele já vem, vocês já compram ele, vocês podem comprar só o CI ou o CI, já com uma plaquinha, com os conectores aí para facilitar a ligação no motor, tá? Então, ele vende já pronto com a plaquinha também, com aqueles bornes de potência para você ligar já nos motores aí. Então, para fazer carrinho aí, para seguir faixa, carro seguidor de túnel, ou seja, todo tipo de controle de motor que você queira controlar velocidade e sentido de giro, né? Ele ir para frente, para trás, rápido, lento, né? Geralmente se usa o L293. Vamos mudar agora o DUT de novo. Vamos aumentar mais aqui, né? Vamos lá para 5 em on e 5 em off. Vamos reiniciar aqui. Olha lá, agora a velocidade vai aumentar mais ainda, né? Agora nós estamos com 50% de DUT, ó. Então vocês podem controlar tipo velocidade de motores, de ventiladores, de ventoinhas, né, em função de temperatura, né, que é um dos projetos aí que vocês vão também trabalhar hoje, né? Então usar um sinal analógico e esse sinal analógico vai gerar um PWM. Então tem muito projeto que usa os dois, né, sinais, o AD e o DA. O AD vocês aprenderam aula passada, o DA é hoje. Então hoje a gente une também os dois. Então agora eu tenho uma velocidade maior, ó, podemos inverter, né, o sentido. Agora estamos invertendo o sentido.
Vamos aumentar mais a velocidade dele? Vamos pôr 90% agora. Visualizem sempre, pessoal, pelo osciloscópio ou utilizem um voltímetro com o capacitor, tá? Não adianta pôr LED, porque o LED aí no simulador, nós não temos aquela variação de intensidade no Proteus do LED, tá? Então não adianta pôr um LED. Na prática, nós usamos LED para demonstrar. Agora, no Proteus, se colocar um LED, vocês não vão visualizar esse efeito, tá? Da tensão média. Então vocês vão visualizar com o osciloscópio e com o voltímetro DC. Ó, vou inverter o sentido de giro desse aí. Ele está no horário agora, ó, inverteu o anti-horário. Então, pessoal, esse L293 é bem útil aí para projetos aí que envolvem motores de corrente contínua, claro, né? Motores de corrente contínua. Então vamos lá. Outra aplicação, ó, é servomotor. Né? O servomotor é aquele motor que ele não revoluciona. Ele tem precisão de posicionamento, né? Por isso que ele fica, ó, mais ou menos assim, né? Um bracinho que fica indo para um lado, indo para o outro. Ele não gira. Ele não gira o servomotor. E como é que eu controlo ele? Através de um certo duty cycle que o fabricante do motor ele vai te passar. Geralmente é 2 milissegundos, você chega no limite de atuação dele, né? No limite de giro dele. Então o servomotor é utilizado aí para movimentar ponteiros, aí, tipo os velocímetros hoje, né? Eles são velocímetros que não são mecânicos, né? Eles são feitos através de servomotores. Porque o velocímetro ele não fica girando, né? Aquele ponteiro dele lá dos automóveis. Claro que hoje já tem os digitais, né? Que é uma tela também de LCD. Aeromodelismo é muito usado, né? Esse tipo de motor para você movimentar todos os lemes lá do avião, controlar aceleração, desaceleração de motor, né? Aqui é um manipulador mecânico também usa muito servomotor. Na verdade, você usa um por eixo, né? Então você tem lá o X, o Y, o Z, você tem a garra. Então, no mínimo, uns 4 servomotores para esses manipuladores mecânicos também. Então, você vai controlar ele por sinais de PWM e a posição dele vai ser em função do tempo de on, do duty cycle dele. Agora, a próxima aplicação que eu estou colocando aí para vocês são os inversores, né? Então, inversor de frequência. Esse aqui já é um trifásico, né? Então, às vezes, sai projetos de TCCs. Quem gosta dessa parte de potência, é legal trabalhar aí com inversor. Então, inversor, você precisa ter conhecimento da potência e do controle. O controle é o nosso microcontrolador que vai fazer esse controle. A potência é o elemento chaveador que você vai usar, né, para ligar e desligar a saída. Então, para a gente controlar velocidade e torque de motores alternados, aí tem que ser um inversor, pessoal. Então, motor alternado, nós temos que usar o inversor de frequência. E vocês sabem que hoje, na indústria, a maioria dos motores são alternados, né? Então, porque o motor alternado, ele tem uma característica de manutenção reduzida, manutenção é mais barata e ele quebra menos do que o de corrente contínua. Por isso que tudo hoje ele está mais para motores de corrente alternada do que para de corrente contínua. Claro que isso aí depende também da aplicação. Mas no caso de elevadores antigamente os motores eram alternados, mas eram contínuos. Mas o motor contínuo é caro, ele gerava mais manutenção. Hoje, com os inversores de frequência,
se usa motor de corrente alternada. Então, motor de corrente alternada, eu tenho agora o controle, né, da velocidade dele, eu tenho o controle do torque dele com os inversores. Vamos entender como o inversor funciona. Então, eu tenho esse primeiro estágio aqui, ó, ele é chamado de estágio conversor, CACC. Então, ele pega o sinal alternado da rede trifásica e ele retifica, né, o nível positivo e o nível negativo. Né, o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, eles são retificados. Aí eu tenho um barramento único aqui no meio, que é o link CC. Então, o link CC, nós temos bancos de capacitores aqui para estabilizar a minha tensão, para tirar aquela ondulação dela. Né? Então, tirar as flutuações. E tem a etapa de CC para CA, que é essa etapa aqui que nós temos essas chaves, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6. São essas chaves que o microcontrolador vai controlar. Então, o microcontrolador, ele controla o liga e desliga dessas chaves e ele aplica o sinal de PWM aqui também para conseguir criar o nosso sinal alternado novamente aqui na saída, com variação de frequência e amplitude. Então, a lógica de controle do inversor, ele está aqui, né, nessas 6 chaves aqui. Essas seis chaves, eu consigo controlar a amplitude e a frequência de 3 fases aqui no caso, né? Então, eu tenho aqui uma rede trifásica e eu estou saindo aqui com uma rede CA também trifásica, porém com controle de amplitude e fase. E frequência, porque eu preciso controlar agora a velocidade e torque dos motores. Tem uma representação aqui que nós temos as formas de onda agora. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem também a representação com as formas de onda. Então aqui, ó, na entrada trifásica eu tenho essas forminhas de onda aqui, ó. São 3 senoides defasadas de 120 graus. Ó, passou pelos retificadores, olha que resultado nós temos, esse aqui. Então, os retificadores, eles vão retificar os ciclos positivos e os ciclos negativos. E aí, nós passamos por um estágio de barramento DC, ó, que é são bancos de capacitores que nós temos, que nós teremos essa retificação aqui, ó. Dessa forma de onda, que aqui ele está dando um nível de 620, 650 VDC. E com o controle, ó, de PWM, eu tenho aqui uma saída trifásica com controle de frequência e amplitude desse meu sinal e da fase, né, das 3 fases. Né? Então aqui eu vou gerar, na verdade aqui ele só está representando uma fase, mas nós teremos mais fases aqui, né, com outras amplitudes, outras frequências, né, que vão ser controladas pelas 6 chaves. Inclusive, a gente inverte o sentido de giro do motor também, tá? Com o inversor. O inversor eu controlo o torque, a velocidade e o sentido de giro também. E os inversores, eles têm realimentação, eles recebem também informações dos motores, a nível de segurança do motor, de aquecimento, de proteção, né? Então, tem inversor que recebe, né? Eu tenho realimentação, né, de dados de sensores que está no motor, e esses sensores alimentam a lógica do inversor para ele determinar operações aí para manter a vida útil do nosso motor, tá? Aí falando da fonte chaveada, o colega perguntou da fonte chaveada. A fonte chaveada, pessoal, ela tem também o estágio de retificação, né? Porque a fonte chaveada, ela pega a tensão da nossa rede alternada e retifica. Então, ela vai retificar em contínuo, aí nós temos um oscilador que faz o chaveamento de novo dessa rede, que vai ser um controle também por PWM, porque a fonte chaveada eu consigo controlar, né, a carga que eu estou alimentando com a fonte chaveada. Professor. E eu controlo essa carga pelos meus pulsos PWM. Então, eu tenho um circuito que retifica
um circuito que filtra e um circuito que gera novamente o meu sinal com uma frequência maior, porque a frequência maior eu tenho também o detalhe de aproveitamento da eficiência energética da transformação de energia. 60 Hz, eu tenho transformação de energia? Tenho, mas nós temos perdas grandes trabalhando com 60 Hz. Trabalhando com 1K, 10K, 100K, ou seja, frequências mais altas, as perdas diminuem, a eficiência aumenta da transferência energética das nossas fontes. Oi, pode falar. Eu não entendi, professor, o funcionamento do chaveamento pelo PWM na fonte chaveada. Você pode explicar de novo? Então, esse gráfico anterior aqui, ele tem um estágio aqui, ó, de retificação, de filtragem, de retificação aqui para tirar aquela ondulação. Então, eu tenho um sinal contínuo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou ter um sinal contínuo. E através do liga e desliga dessas chaves, você vai conseguir gerar formas de onda no caso da nossa senoide. Através do liga e desliga dessas chaves. E o tempo que você liga e desliga vai dar a amplitude que você quer naqueles determinados pontos para ir formando a sua senoide novamente na saída. E claro, com isso você também controla a fase, você controla a amplitude também desse sinal. E esse liga e desliga dessas chaves é feito pelo PWM, né? Pelo nosso sinal de PWM, que é a tecnologia que vocês estão aprendendo hoje. E quem controla esse liga e desliga para potência, né, a nível de potência, são os nossos, ó, tiristores, transistores MOSFETs ou BJT. A BJT a gente não tem potências muito elevadas com ele, né? O que nós temos hoje de dispositivos de potência é o IGBT também, né? O IGBT é muito usado nos inversores para ter esse controle de potência, tá? Então, o controle de potência, geralmente aquela chavinha lá do slide anterior, né? Ó, essa chave aqui, ó, que ela é controlada por PWM, que aqui nós temos 6 chaves, né? 6 chaves por quê? 3 chaves para ciclos positivos e para 3 fases. E aqui embaixo mais 3 chaves para os ciclos negativos e 3 fases também. Por isso que existe uma ordem de liga e desliga dessas chaves, tá? Existe uma ordem de liga e desliga dessa chave. Eu sei que nesse momento a ideia é eu passar para vocês a aplicação do PWM nessas chaves. Agora, visualizar essa forma de onda aqui, né? É mais difícil, né? Vocês visualizarem como essa forma de onda, ela tá nesse meu sinal aqui de saída, né? Ela tá aparecendo aqui, essa forma de onda. É mais difícil vocês visualizarem ela nesse momento, né? Porque vocês estão começando a aprender, né, o PWM. Mas o fato de você controlar o liga e desliga de uma chave, você pode ter intensidades diferentes, né, de tensão. Aí você vai unir esse ponto através de um filtro, né? Aí você tem um sinal alternado na sua saída. Então, os IGBTs são os semicondutores de potência que são usados hoje em dia aí nos inversores. Claro que para fazer protótipos, né, vocês usam tiristores, né? Geralmente quando tem projetos lá na FATEC com inversor de frequência, aí a gente usa tiristor mesmo para fazer esse tipo de controle e dá para visualizar, viu, na forma de onda, a forma de onda na saída lá pelo osciloscópio. Aqui nós temos também aplicação, pessoal, para os conversores CCCA, que é aquela última etapa do inversor de frequência, tá? Então, o inversor de frequência, aquela última etapa dele é justamente essa aqui, né? Ele faz a conversão de corrente contínua para alternada. Aqui é uma aplicação, pessoal, para áudio.
né? Então, para áudio, então você tem aqui ó, uma saída analógica, que é o PWM. Só que essa saída ela é digital. É aquele liga e desliga. Mas quando a gente coloca um filtro RC, aí você transforma aquele sinal digital em analógico. Aí passa por um estágio de amplificação, né? Aí você tem um sinal analógico aqui na saída que, dependendo da frequência, você pode colocar esse sinal aqui num amplificador, num pré-amplificador aí de áudio, né? E aqui tem um detalhe das harmônicas, né? Então, o sinal PWM, ele gera muita harmônica na nossa rede. Por isso que inversor para controle de motor CA, ele tem que ser bem projetado a parte de filtragem dele, senão ele vai poluir toda a rede de corrente alternada aí da onde está sendo usado, tá? Então a gente trabalha muito com o filtro aí quando se usa os inversores, porque os inversores trabalham com o PWM. E aqui o PWM, ele está sendo utilizado para áudio, e para áudio também nós teremos o problema das harmônicas altas, né? As harmônicas altas são as que geram a interferência no nosso sinal. Então a gente precisa filtrar elas. Então olha só, sinais PWM podem ser usados para criar conversores DA, digital para analógico, com poucos componentes externos. A conversão das formas de onda do sinal PWM para sinais analógicos envolve o uso de filtro passa-baixa. Então, os filtros passa-baixas nas aplicações para áudio, eles são muito importantes para eliminar os harmônicos indesejáveis causados por um sinal PWM. Esses harmônicos, geralmente, eles são lá os harmônicos de alta frequência. Eles que distorcem o nosso sinal, eles que geram interferências nos nossos sinais de áudio. E o PWM gera muito harmônico, né? Então, para eliminar os harmônicos indesejáveis causados por sinal PWM, a frequência do sinal PWM deve ser maior do que a largura de banda do sinal analógico desejado. Então, isso aqui é uma regra que tem que ser usada para a gente conseguir filtrar aqueles sinais de alta frequência das harmônicas, né, de alta frequência do nosso sinal. Essas harmônicas, pessoal, o estudo matemático dessas harmônicas é a série de Fourier. Tá? Então, é a série de Fourier que estuda a aplicação dessas altas frequências que geram as interferências nos nossos sinais quando você tem um dispositivo que está chaveando. Então, todo dispositivo que fica liga e desliga, ele gera harmônicas, e essas harmônicas, nas altas frequências delas, ele vai somar o nosso sinal fundamental, e o nosso sinal fundamental, ele começa a apresentar problemas de ruído. Oi, pode falar. O anel de ferrite, ele é um filtro passa-baixa? Que é o indutor? Acredito que seja um indutor, né? Não, ele é indutor. Ele tem características indutivas. Para filtros, você usa efeito indutivo, capacitivo e resistivo. Depende da frequência que você vai atuar. Então, ele pode ser usado sim. Então, depende da ligação, da faixa de frequência que você vai atuar, porque, não sei se você lembra na teoria de filtros, o filtro, dependendo da frequência, ele é indutivo, capacitivo e resistivo, né? Então, dependendo da frequência que você está atuando, ele tem essas três características físicas, né? Elétricas que compõem aí o nosso sinal. E aí, dependendo, você pode fazer, claro, um filtro com esse ferrite aí. Mas eu tô achando que esse ferrite que você está falando, ele é usado no efeito indutivo para diminuir as correntes de partida, não é? Então, eu achava que era para as harmônicas. Eu vi em algum lugar, agora não estou lembrado, mas era alguma coisa relacionada para as harmônicas. Geralmente, quando você dá partida em motores, você tem um pico de corrente. Aí a gente coloca indutores em série, porque o indutor ele limita
a passagem da corrente pelo efeito do campo eletromagnético no indutor. Aí, conforme o motor ele vai entrando na velocidade de regime, o efeito indutivo ele vai saindo do circuito. Agora, depende de onde está a aplicação aí, tem que ver onde está a aplicação desse seu circuito. Pode ser que ele tenha a função de filtro também. Certo? Certo, entendi. Obrigado, professor. Nada. Então, olha só, aqui, pessoal, nós temos um sinal PWM, só que ele está variando o tempo de on aqui, ó. Ele não está mantendo constante, que nem eu fiz no exemplo para vocês. Ele está variando. Então, se ele está variando, olha só, nós temos amplitudes diferentes quando eu coloco um filtro RC. Então, se eu pegar o osciloscópio e medir esse sinal PWM antes do filtro, eu vou ter esse sinal aqui. Depois do filtro, eu vou ter esse outro sinal. Né? Então, o filtro RC, ele vai transformar esse meu sinal digital, PWM, em um sinal analógico. Uma aplicação muito utilizada, pessoal, são os LEDs RGB também. Então, quem tem aí aquelas lâmpadas que mudam as cores, né? Você coloca cores à vontade. É porque você está mudando a intensidade de luz do vermelho, do verde e do azul. E aí você vai tendo como resultado, ó, infinitas cores aí, né? No caso aqui, nós temos PWMs de 255 níveis, do 0 ao 255. Então, como é que a gente calcula a quantidade de cores que a gente pode ter? É essa aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Aí vocês vão fazer 256 combinações, né? Contando o 0 elevado ao cubo. Olha só, dá aqueles 16 milhões de cores. Tá? Então, se vocês tiverem, como esse exemplo aqui, ó, 3 canais de PWM com 8 bits de resolução, vocês conseguem chegar naquele nível lá de milhões de cores aí nessa combinação aí das cores, tá? Eu tenho que ir fazendo a combinação de cores aí, e com essas combinações, que é mudar a intensidade do vermelho, do verde e do azul através do PWM, vocês conseguem ter essa mistura de cores aí, né, no nível lá de milhões lá de cores. E agora, falando das funções do nosso micro C. Então, o micro C, ele tem algumas funções. Então, hoje, para usar essas funções, a gente precisa habilitar aquela biblioteca, tá? PWM, tem que habilitar a biblioteca. Então, nós temos aqui, ó, que o PIC 16F877A possui 2 módulos CCPs, que vocês já viram, né? E a gente trabalha com o PWM1 init e o X. O que é o X? É a frequência que você vai querer usar. Então, essa função PWM1 underline init X, aqui no X você coloca 1000, vai ser 1K, 2000, 2K e assim por diante. É a frequência que você vai querer usar. PWM1 underline set underline Dutch Y. O que é o Y? É o Dutch Cycle. Então, esse Y aqui, ele vai de 0 a 255. Então, metade, que é 127, vai dar 50%, tá? Ou seja, a cada 25, você tem mais ou menos 10%, né? Se dividir 255, né, em 10 pedaços aqui, a cada 25 unidades do Dutch, você tem lá 10% do Dutch, tá? Então, o valor do Y, ele é um valor de 8 bits. Ele tem que ser de 0 a 255. 0 é 0%, 255 é 100%. Através de uma regrinha de 3, foi achado que 127 é 50%, e assim por diante. Temos a função para iniciar, né? Essa aqui é para inicializar.
essa aqui é para dar o start nele, inicia o módulo, PWM1 start. E para parar, PWM1 stop. Então são essas 4 funções que nós vamos utilizar. Para usar o CCP2, tudo que é 1 é mudar para 2. Tá? Tudo que for 1 tem que usar o 2. Exemplos. Então vamos para os exemplos agora. Olha só. Um exemplo bem simples para configuração do PWM, usando, claro, agora as funções do PWM, do micro C. Então nós temos a configuração ó, do Tri-C e Porte C, porque o RC1 e o RC2 são utilizados para PWM. Então a gente, pelo menos o RC1 e o RC2, se os dois forem utilizados, eles têm que estar configurados aí como saída, né? Então aqui está o porte todo configurado como saída. O PWM1 init 500 significa que ele vai inicializar com 500 Hz. É o valor mínimo que é feito com o nosso cristal, né? Se colocar uma frequência mais baixa, ele não vai compilar, vai dar erro de compilação. Por que eu coloquei 500? 500 eu já falei para vocês que não é uma frequência ideal para trabalhar com PWM. Eu estou usando 500 por causa do Proteus, porque ele simula melhor. Tá? A simulação é melhor do Proteus usando 500. Aí tem o PWM1 Start, então tudo isso aqui é setup, ó, né? E no laço infinito, eu tenho aqui um laço for, e esse laço for, olha só o que ele está fazendo. Ele está ajustando o Dutch Cycle. Essa função PWM_set_Dutch, ela vai incrementar e ajustar o Dutch cada laço for desse, né? Então começa no 1 e vai até o 255, né? Depois o laço for ele zera, né? E aí ele volta de novo, ele repete o laço for. Então ele vai começar a incrementar o Dutch a cada 20 milissegundos. Quando chegar no último valor dele, ele zera. Zera e começa a incrementar de novo. Então vamos ver esse código aqui no Proteus e analisar ele pelo nosso osciloscópio, né? Aí vocês vão ver o tamanho do tempo de on, o Dutch Cycle, né? Ele vai aumentando o T-on dele. Pode falar. Porque aqui no laço infinito, quando chega no estouro aqui, ele zera. Onde ele zera? Ele reinicia o laço for, né? Aí ele volta para o 1. Ele reinicia o laço for, tá? Quando eu falei estouro, significa que ele reinicia o laço for. Certo. Deixa eu pôr o código aqui na tela, acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Esse aí é o exemplo 1. Tá aqui, ó, exemplo 1. Tá? Eu dei uma incrementada nele aqui. O que eu fiz, pessoal? Eu coloquei o porte D que tem os LEDs, ele vai mostrar o valor do Dutch, tá? O valor do Dutch é o I. O I é o que eu estou usando no laço for para fazer a comparação e o incremento, tá? Então ele vai de I igual a 1 até quando ele for 255, ele vira falso aqui, né? Ele volta e reinicia o laço for de novo. Então, e aqui eu coloquei 100 milissegundos. Então o porte D, ele vai também mostrar o valor do Dutch. Aí vocês vão acompanhando o tempo de on do Dutch ele pelo osciloscópio. Então a ideia é que ele vai do 1 até o 255. Aí ele volta de novo para o 1. Vamos ver ele no Proteus. Espera aí, deixa eu mudar agora o circuito também do Proteus. Inclusive esse circuito do Proteus é a sugestão de hoje para os projetos, tá?
Aí, ó, esse circuito aí, ó. Então vamos dar uma olhada nesse circuito. Esse circuito ele tem o nosso controle de motor, tem 4 botões, tem, ó, 8 LEDs ligados no porte D. O bit menos significativo é o RD0, o bit mais significativo é o RD7. Temos o osciloscópio medindo os 2 canais PWM. Temos um canal analógico aqui, ó, ligado no AN0 com um potenciômetro e um voltímetro informando a tensão desse potenciômetro. Temos um voltímetro para medir o PWM1 e um outro voltímetro para medir o PWM2. Agora, nós nesse exemplo, nós vamos apenas usar o osciloscópio para medir o sinal do PWM1 e os LEDs vão informar o valor do DUT. A cada 100 milissegundos ele vai setar um novo DUT, começando do 1, indo até o 255. Então vamos dar uma compilada aqui no código. Voltamos aqui para o circuito. Vamos pegar aqui o arquivo certo, que é o exemplo 1. Então, observem os LEDs e o DUT do osciloscópio aí, ó. Os LEDs, eles estão informando o valor do DUT, que vai de 0 a 255, de 1, na verdade, até 255. E o osciloscópio, ele está mostrando a forma de onda, né? Deixa eu colocar aqui mais para baixo, mudar um pouquinho aqui a escala aí, ó. Então ele já zerou uma vez, né? Então vocês viram que, ó, então o DUT está aumentando. Ah, vamos medir agora a tensão. Vocês vão ver também a tensão aqui do voltímetro, né? Dá para a gente acoplar agora o nosso capacitor. Só que o que vai acontecer com o sinal do osciloscópio é a hora que eu acoplar o nosso capacitor. Aí ele vai medir a forma de onda analógica, né? Ó. Só que aí vocês visualizam a tensão pelo voltímetro agora, ó. Então a tensão aí pelo voltímetro, ó, ela tá subindo. O osciloscópio ele está mostrando agora o sinal analógico, não é mais o digital, porque nós estamos com o filtro, né, capacitivo aqui. Então, mas ele está indicando o nível de tensão, ó. Ele está subindo aqui também, ó. E já zerou de novo. Então esse código, pessoal, é mais também para vocês começarem agora a trabalhar com as funções do micro-C, que é bem fácil, né? Usando as funções do micro-C, a gente trabalhar com sinais de saída analógica, que no caso aí é o nosso PWM. Então vou parar um pouquinho esse código, vamos agora para o exemplo número 2. Olha só, o exemplo número 2, agora a gente consegue ter o controle do DUT através de 2 botões. Então nós temos o botão 0 e o botão 1. Aqui tem todo o setup, né, ó, de tris e porte. Aqui tem o do PWM1, lembrando que eu estou mantendo 500 aqui a nível de simulação no Proteus. Na prática, nós usamos 10K, 20K. Depende também do transistor que vai estar chaveando, hein? Porque tem transistor que acima de uma certa frequência, ele não chaveia mais, ele fica saturado direto, hein? Então tem transistor, se por acaso o PWM não estiver funcionando em algum transistor, significa que ele está saturado direto, que você está usando uma frequência muito alta para ele. Aqui o PWM Start, e no IO1, ó, eu deixei destacado aqui, nós temos o seguinte, ó. Testa o botão. Botão pressionado, então incremento o DUT em 25, passos de 25. Por quê? Passos de 25 gera mais ou menos 10%. É um pouquinho menos de 10%.
Então, se eu pressionar 10 vezes o botão, eu vou chegar no 250. Então, ele quase vai chegar no 255, trabalhando com passos de 25. Por isso que eu estou aumentando o DUT. Cada vez que eu apertar o DUT, o botão, ele vai aumentar o DUT em 25. Aí eu testo o limite dele para ele não estourar, porque lembra, o valor máximo do DUT é 255. É 8 bits. Então eu testo e depois eu seto o DUT, com o valor que foi definido pelo botão. O B1 faz o inverso, ó, o B1 ele decrementa. Então o B1 ele decrementa 25 unidades. Cada vez que eu apertar o B1 ele vai subtraindo 25, que também é mais ou menos 10%. Então eu consigo aumentar e diminuir o DUT Cycle de 10 em 10%. É isso. Também testo para ele não estourar abaixo de 0 e seto. Né? Então, sempre que eu altero o valor do DUT, eu seto com esse novo valor, que é o PWM1 set DUT. E eu estou também colocando o valor do DUT no port D, aproveitar os LEDs lá, e um delayzinho aqui por causa do bounce, para gerar o debounce das chaves. Então, vamos abrir esse código aí, lá no... Esse aqui é o programa 2. Exemplo 2, né? E vamos iniciar. Então, aqui, ó, o osciloscópio está aqui. Ó, o voltímetro está ligado. Eu vou apertar o B0. Olha lá, alterou o... Aqui é o valor do DUT, que ele está atualmente, em binário, claro, né? E eu já consegui uma tensão, ó, de 0,48 volts. Se eu pressionar de novo, ele vai próximo de 1. Olha lá, 0,97. Porque nós estamos dando passos de 25, né? Então, 25 não dá meio volt, dá um pouquinho menos de meio volt, esse passo de 25. Se eu desligar o capacitor aqui do voltímetro, ó, dá para visualizar a forma de onda do PWM. Então, eu vou apertar de novo, ó, B0, e o DUT Cycle vai aumentando. Então, ele deve estar em 30% aí. 40% agora. 50%. 60%. 70%. 80%. E agora ele chegou naquele último, ó, 90 e agora quase 100, né? Não tá 100 ainda porque ele tá parado no 250, ó. Se eu pressionar aqui o B0, ó, ele não avança mais. Então ele tá parado lá no 250, que é próximo de 100, deve ser uns 98, 97%. Vamos ver que tensão tá dando? Vou ligar o capacitor. Olha lá, tá dando 4,88 volts. E o B1, ele vai decrementando, né? Olha lá, o B1 eu consigo ir diminuindo o valor do DUT. Então eu tenho um controle agora. Então se eu ligar esse PWM aqui nesse motor, eu já consigo controlar a velocidade dele, né, pessoal? Claro que eu preciso implementar a lógica do RC3 e do RC4, tá? Eu preciso implementar a lógica do RC3 e o RC4 para ele começar a girar. Na verdade, esse código aqui, ele já está mandando o PWM aqui para ele, ó. O Enable 1 está recebendo já o PWM. Só que o RC3 e o RC4, ó, eles estão todos em nível baixo, por isso que o motor está parado. Porque no nosso código não está previsto esse controle agora. Então aqui eu consigo ir diminuindo agora o DUT, ó. E zerou. E o B0 vai aumentando. E o port D está informando o valor do DUT aí para a gente ter um parâmetro aí até de atualização. Esse voltímetro aqui, que está dando 2,5, é do canal analógico, hein?
mas não está em uso ainda também. O voltímetro do PWM2 também não está em uso aqui. Estou parando aqui a nossa simulação, voltando aqui para o exemplo 2, né? Temos agora um circuitinho que é bem utilizado em projetos que usa o conversor AD e o DA, que é o nosso LM35. O LM35 gera o sinal analógico, né? Então ele deve estar ligado aqui, ó, se a gente seguir. Olha, ele está ligado no AN0. E essa ventoinha aqui, ó, que está sendo controlada por um transistor, né? Ela está ligada, ó, se a gente seguir aqui o circuito, em um PWM. Então, esse projetinho aqui também aparece bastante, viu, pessoal? Assim, para TCCs, projetos aí industriais, que é, em função da temperatura medida por um determinado sensor, que aqui é o LM35, você controla a velocidade de uma ventoinha e você pode ligar também um aquecedor, ó. Aqui tem um aquecedor também. Então, com isso, né, com um sensor de temperatura, um aquecedor e uma ventoinha, você tem controle de temperatura de um ambiente, né? Você faz esse controle de temperatura de ambiente. Com isso, você precisa tanto o AD, o conversor AD, quanto o DA para hoje, né? Projetos que tratam eficiência energética também são projetos legais. Por quê? Vamos supor que vocês agora à noite, claro, a janela, mesmo que a janela do quarto estivesse aberta, ou da sala, ou da cozinha, se a janela estivesse aberta, não vai ter luz solar à noite. Então a lâmpada, a ideia é que as lâmpadas trabalhem na intensidade máxima. Agora, será que de dia precisa ter as lâmpadas ficarem ligadas na intensidade máxima? Será que a luz ambiente ela não compensa, ela não soma, né, a intensidade de luz para aquele ambiente? Então vocês conseguem montar um projeto de eficiência energética, ou seja, em vez de você deixar a luz acesa na intensidade máxima o dia todo, durante o dia tá batendo sol lá, o sol tá incidindo luz naquele ambiente. Então vai ter um sensor de luminosidade que vai ler essa luminosidade através de um sinal, de um canal analógico, e aí o seu microcontrolador vai processar essa informação e vai controlar a intensidade da lâmpada que está iluminando aquele ambiente. Então você não precisa durante o dia ter um consumo excessivo de iluminação, porque você tem luz ambiente entrando. Então são projetos que você consegue ter esse controle, né, energético. Temperatura, mesma coisa. Vamos supor lá na FATEC, na sala de aula, tem ventilador. Será que todo dia eu preciso ligar o ventilador no máximo? Ah, tem dia que não está tão quente, então o ventilador ele poderia diminuir a velocidade, né? Então eu poderia, através de um sensor de temperatura, regular a velocidade do ventilador em função da temperatura. Também é um projeto que gera eficiência energética, né, dos equipamentos aí. Então são ideias, né, pessoal, de projetos que envolvem leitura analógica e saída analógica, que é o foco de hoje, que é o PWM. Projetos, pessoal. Senhor. Oi, pode falar. Se eu usar um relé em vez de um transistor, tem perigo de queimar o relé ou não? Não, o relé, devido à característica mecânica nele, você não consegue ligar e desligar ele tão rápido, com frequências altas. Ele fica ligado direto. Se a partir de uma frequência que é bem baixa, uma frequência assim de 50 Hz, ele já fica atracado direto. Você não consegue ficar ligando e desligando ele. Ah, perfeito. Obrigado, senhor. Tá? Nada. Então, o relé, pessoal, não dá para gerar sinal PWM com relé. Tá? Tem que ser transistor, tem que ser dispositivo de potência que ele tem tempos de chaveamento bem baixos, tá? Na ordem de microsegundo. Relé não tem como, né? Relé ele liga e desliga com frequências bem baixas. Se você passar lá dos 20, 30 Hz, ele já
ele já vai atracar ou ele vai virar uma campainha. Né? Dependendo da frequência, ele vira uma campainha, o seu relé. Então, pessoal, o projeto para hoje, né, a parte elétrica, a parte de hardware, é esse circuito que eu apresentei para vocês, com o L293 controlando um motor. Então, o CCP1, que é o PWM1, está ligado no RC2. E tem o IN1 e o IN2 para controlar o sentido de giro, né, do motor. Nesse projeto aí que eu pedi para vocês, eu nem pedi o controle de giro, né, do motor, do sentido. Ele vai girar só num sentido que vocês vão determinar. Mas vamos falar um pouquinho aqui do hardware, né? Então, nós temos lá o nosso osciloscópio, tem aquele gerador de sinal analógico, tem os voltímetros para medir os PWMs, né, 1 e 2. Tem o controle do motor, que nós já explicamos hoje, né? Esse motor ele é de 12 volts. E temos aqui 4 botões e 8 LEDs, cristal e o reset dele. Então, olha só, com base no circuito elétrico anterior, desenvolvo o fluxograma e o código-fonte em linguagem C embarcada das seguintes descrições. Então, tem 3 projetos que dá para fazer bem rápido eles. A base desses projetos, eu já falei toda ela no decorrer da aula, tá? É mais para fixação aí de vocês e até um desafio aí para vocês. O primeiro é só para treinar o PWM, ó, porque é criar um PWM fixo com uma frequência de 20K, que é o período de 50 micro, né? E com um DUT de 20%, né? E analisar o sinal com osciloscópio com voltímetro, né? Como o sinal vai ficar fixo, pessoal, o Proteus ele deve dar uma resposta boa. Se por acaso não ficar legal a resposta do Proteus, aí vocês diminuem a frequência dele. É lá no PWM init, né? O PWM init, lembra, entre os parentes lá, vocês vão colocar a frequência que vocês querem trabalhar. O 2 é para vocês fazerem um controle de tensão média nos 2 canais de PWM, o PWM1 e o 2. Então, vocês vão fazer o que eu fiz lá no exemplo 2. O exemplo 2 tinha o B0 e o B1, ó. Inclusive, esse programa, esse 2 já está quase pronto. Metade dele já está pronto, né? Só falta vocês implementarem a lógica do B2 e do B3. O B2 aumenta o DUT e o B3 diminui o DUT. Com isso, vocês controlam o canal 2 de PWM. O B0 e o B1 é para o canal 1. O B2 e o B3 é para o canal 2. A análise é pelo osciloscópio e pelo voltímetro. Por questões aí do simulador, né? É melhor vocês analisarem usando o osciloscópio e o voltímetro, né? O funcionamento deles. Façam um teste de colocar uma frequência para o PWM1 e uma outra frequência para o PWM2 e ver o que acontece no resultado medindo com o osciloscópio. O item 3, aí sim ele entra, é uma aplicação que eu dei como exemplo, é um projeto de controle de temperatura. Então, o item 3, ó, um código-fonte em linguagem C embarcada para controlar a velocidade de um motor DC, aí vocês vão usar o motor, ligado lá, ó, no driver L293, que está aí no nosso circuito. Então, vocês vão controlar a velocidade desse motor pelo potenciômetro. Aumentando a tensão, aumenta a velocidade. Tá? Então, aumentando a tensão, aumenta a velocidade do motor. Então, o potenciômetro que vai controlar a velocidade de giro do motor. Então, no lugar, pensando num projeto que vise controle de temperatura, no lugar do potenciômetro, vocês iam ligar um sensor de temperatura. Né? Só ligar um sensor de temperatura no lugar do potenciômetro, vocês já teriam aquele controle da temperatura em função de um ventilador. Né? Se a temperatura aumenta, o ventilador ele roda mais rápido. Se a temperatura diminui a velocidade do motor. Esse código aqui, 3, pessoal,
dá para fazer em uma linha de código no laço infinito. Ele é muito simples, ele é muito pequeno, usando as bibliotecas do Micro-C, né? Então, vocês vão conseguir fazer ele apenas escrevendo uma linha no laço infinito. O item 3. Vão tentando aí, quando for umas 10 horas, eu coloco essa linha do 3, tá? O 1 e o 2 eu nem vou colocar a resposta, que já está praticamente feito aí para vocês, tá? O 3 tem esse desafio aí. Vamos ver quem consegue fazer esse código 3 com apenas uma linha de ação lá no laço infinito, né? Fora o setup, eu estou tirando o setup fora. Só estou falando do laço infinito, que dá para fazer ele em uma linha. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, terminamos aí a parte de PWM.